graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, né? Muito bem, vou deixar esse microfone aqui. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo número 12. Nós vamos ler os primeiros versículos. Atos, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos, né? Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Que Deus nos abençoe com essa palavra maravilhosa e poderosa. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema paz em meio à tempestade. Dr. Lucas, né, esse evangelista, ele relata o crescimento rápido da igreja primitiva. Ele menciona as conversões de 3.000 pessoas, mais ou menos 3.000 pessoas no dia de Pentecoste. Ele fala da conversão de samaritanos, eunuco, etíope. Ele fala da conversão de Saulo de Tarso, maravilhosa conversão. Ele fala da conversão do centurião gentio Cornélio, e fala da conversão de uma multidão em Antioquia. A palavra de Deus se espalhava, era pregada, pessoas estavam se convertendo, a obra missionária estava sendo realizada de maneira maravilhosa. Veio a perseguição. O diabo não gosta, né, dessas coisas, de gente se convertendo, gente se unindo à igreja, não é? gente sendo transformada, e o diabo usa as autoridades religiosas, inclusive, e mandam prender os apóstolos 2 vezes. E agora, nesse texto aqui, especialmente, Herodes investe contra 2 deles. Quais são? Tiago e Pedro. E o que acontece? Matam Tiago. Herodes manda matar Tiago. E aí, depois, em seguida, prende Pedro, só que segundo as leis judaicas, uma pessoa não podia ser julgada e condenada durante a festa da Páscoa. Então, ele ficou preso, bem guardado, né? E para depois da Páscoa, ele ser apresentado ao povo. O povo estava gostando, o texto está dizendo que os judeus estavam se agradando daquilo, e então, provavelmente, Pedro seria morto também, condenado, não é? Especialmente por esse homem terrível, chamado Herodes.
Muito bem. É interessante, irmãos, que a história você conhece que Pedro depois é liberto de maneira maravilhosa por um anjo, né? E uma história desse capítulo, é interessante, se você não leu ainda, leia todo o capítulo, né? Aliás, o livro de Atos é assim, são manifestações de Deus. Alguém até disse que não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age de maneira maravilhosa, né, no meio da igreja. Mas, assim, Tiago é morto tragicamente, tá? Alguns historiadores até dizem que ele foi degolado, né? Morto à espada no sentido de a guilhotina, tipo uma guilhotina, a espada degolou ele, né? E Pedro é preso e logo em seguida liberto maravilhosamente. Os dois eram líderes da igreja. Às vezes Tiago se destacava, houve um momento que Tiago se destacou, depois foi Pedro, né? E você vai ver depois, mais à frente em Atos dos Apóstolos, que a ênfase estava sobre Paulo, né? A conversão de Paulo, de Saulo de Tarso, e a ênfase, né, é sobre a obra que Deus estava fazendo através de Paulo. Mas perceba uma coisa, como as coisas acontecem de maneira diferentes. Dois líderes, um morre tragicamente e o outro liberto maravilhosamente. A gente fica assim, por quê? Por quê? Não é? Por que Deus não mandou um anjo para proteger Tiago também e livrar Tiago? Irmãos, às vezes nós não alcançamos os propósitos de Deus. A gente tem falado sobre isso algumas vezes aqui, né? A gente não entende os propósitos de Deus. Às vezes Deus dá livramento da morte, e às vezes Deus dá livramento na morte. E Deus tem propósitos. Deus age de maneira maravilhosa. Domingo passado nós falamos sobre Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então, Deus queria que Tiago morresse, que Pedro fosse... Não, mas Deus pega tudo isso e faz com que haja uma manifestação poderosa, né, do Espírito Santo de Deus. Então, é algo maravilhoso. A gente precisa entender isso, ter essa visão espiritual, né? E Paulo depois diz, todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Então, e Paulo sofreu terrivelmente, tá? Então, queridos, às vezes a gente canta aquele hino, né? Um hino muito bonito aí, que a letra se Deus fizer, né? Ele é Deus, se não fizer, se Deus curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus, né? Se Deus... É fácil cantar, né, irmãos? É fácil cantar, né? Mas na hora da luta... Muito bem, mas eu quero falar sobre outra coisa hoje. Enquanto a festa acontecia, Pedro estava lá na prisão, aguardando a morte. A igreja estava em oração. Enquanto ele estava lá, a igreja estava em oração. E Pedro estava vigiado numa prisão de segurança máxima. Ele tinha sido liberto já 2 vezes. Depois você vê Atos, né? Você vai ver isso aí. E aí, Herodes algema eles com 2 soldados. Ele estava algemado. Ele estava acorrentado a 2 soldados, dentro de uma prisão, guardado por vários outros soldados. Não é? 4 escoltas, cada escolta de 4 soldados. Então, ao todo, 16 soldados, olha só, para vigiar um homem. Além de estar acorrentado, né, dentro de uma prisão.
né? Eu fico assim às vezes, né, imaginando Herodes dizendo assim: quero ver agora, mané, você se livrar dessa, né? Você fugiu de outras e tal, agora quero ver se você vai se livrar dessa. Não sabia o que ia acontecer. Por quê, irmãos? A igreja, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero destacar, irmãos, hoje aqui, é que no dia anterior, no dia seguinte, Pedro seria julgado e certamente condenado à morte. Na noite anterior, Pedro vai dormir. Ele vai dormir, ele dorme. Dorme a tal ponto que o anjo, quando foi libertá-lo, teve que futucá-lo. Ô rapaz, vamos embora. Veste suas roupas aí, seu sapato, sua sandália, vamos embora. Ele estava dormindo, irmãos. Pedro não tentou subornar os guardas, não ficou desesperado diante da morte que viria no dia seguinte. Pedro dormiu tranquilamente. E eu fico assim impressionado, como uma pessoa que seria condenada à morte, ele já tinha acabado de ver Tiago, né? Passar por aquele drama todo, a igreja, né? E Pedro não estava ansioso, não estava agitado, não estava preocupado. Ele vai dormir. Por que Pedro dormia? Por que ele estava dormindo? Por que ele conseguiu dormir? Eu quero tentar responder essa pergunta hoje aqui. Primeiro, Pedro estava dormindo, irmãos, por causa de sua fé. Por causa de sua fé. Se a gente olha, estuda a vida de Pedro, não é? Como Deus trabalhou na vida de Pedro, como ele se tornou um dos grandes líderes da igreja. Pedro confiava em Deus, irmãos. Pedro acreditava na providência divina. Não é? Repito, ele foi libertado 2 vezes, Atos 4:3 e Atos 5:18. E ele podia estar pensando assim: se eu fui libertado 2 vezes, posso ser a terceira. Se Deus me deu livramento em 2, pode dar em 3. Então, irmãos, Pedro dormia porque sua vida estava nas mãos de Deus. Sua vida estava sendo dirigida por Deus. Sua vida estava no centro da vontade de Deus. Deus estava no controle de sua vida. O Salmo 37, versos 5 e 7, que você conhece, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol no meio-dia. Olha que coisa interessante. Pedro fazia exatamente isso. Sua vida estava entregue nas mãos de Deus pela fé. Às vezes, irmãos, nós ficamos ansiosos. Somos humanos, né? Preocupados. Às vezes perdemos o sono. E muitas vezes isso é uma demonstração de falta de fé, de falta de confiança em Deus. Falta de confiança na providência de Deus sobre a nossa vida. Esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor, lá dos altos céus. Pedro, mesmo passando por uma situação muito difícil, circunstâncias muito difíceis, ele estava dormindo, porque olhava para o Senhor. A sua vida estava nas mãos de Deus. Ele buscava as coisas do alto, como diz Paulo lá em Filipenses 3:1. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Um homem considerado pai da igreja, Crisóstomo,
ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: é lindo demais o fato de que na prisão Pedro dorme e Paulo e Silas cantam hinos em louvor ao nosso Deus. Olha só, não é interessante isso, irmãos? Em situações, e Paulo e Silas tinham sido açoitados, estavam ensanguentados, e eles cantavam e oravam na prisão. Eu acho isso só pode acontecer, irmãos, pela fé, quando a nossa vida está realmente nas mãos de Deus. Quando a gente crê na providência de Deus. Quando a gente vive pela fé, queridos. Então, em primeiro lugar, eu creio que Pedro estava dormindo naquele momento tão difícil, no meio de uma tempestade, porque ele confiava em Deus. A sua fé estava firmada no Senhor. Em segundo lugar, eu creio também que Pedro dormia por causa da promessa que Jesus fez a ele. Está lá em João capítulo 21, verso 18. Diz assim: Jesus disse para Pedro: olha, em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, idoso, estenderás as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Russell Shedd, comentando esse verso, ele diz que Jesus estava profetizando o tipo de morte que Pedro teria, de crucificação também, e quando Nero mandou crucificar muita gente, lá por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus diz assim: quando você estiver velho, quando acontecer, vai acontecer isso na sua velhice. Ora, se Jesus disse que o que ia acontecer na velhice, então, eu aqui com meus botões, eu penso assim, Pedro estava pensando assim: se Jesus já falou que vai acontecer na minha velhice, então eu vou ficar velho, eu vou ficar idoso, então eu não vou morrer agora. Não vou morrer agora, eu sou novo ainda. Então, eu acredito, irmãos, que Pedro creu nessa palavra de Jesus. Pedro guardou essa palavra de Jesus e funcionou como uma promessa de Jesus. Quando você for velho, quando você estiver idoso. Irmãos, e aqui a gente aprende uma grande lição, não é? De confiar na palavra de Deus. Confiar nas promessas do Senhor. Confiar naquilo que o Senhor nos diz. Irmãos, eu acredito que às vezes a gente não desfruta de uma vida abundante, mais plena, porque não fazemos uso, vamos dizer assim, não tomamos posse das promessas do Senhor. Por isso que nós ficamos muito aquém daquilo que Deus queria para nós, porque falta confiança nas promessas de Deus. Quer ver, irmãos? Jesus falou lá logo no início de Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele falou sobre ansiedade. Ansiedade por aquilo que vamos comer, beber, vestir, o amanhã, o futuro. Jesus falou sobre essas coisas. E não é verdade, irmãos, que essas coisas trazem ansiedade para nós? Agora, Jesus não prometeu que vai suprir
todas as nossas necessidades? Se Ele prometeu que vai suprir todas as nossas necessidades, por que eu devo ficar ansioso, você ansiosa, por essas coisas? Que de uma certa forma é uma falta de fé, queridos. Quando a gente fica ansioso ou ansiosa por causa destas pelas coisas desta vida, nós estamos demonstrando falta de fé na promessa que Jesus fez. Eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Jesus não disse que estaria sempre conosco, irmãos? Eis que eu estou convosco todos os dias até... Eu vou estar com vocês. E por que a gente sofre tanto com medo, com pavor? Não é? A gente, quando passa por perigos, não estou dizendo que você não vai ter medo, todos nós temos medo, mas às vezes o medo nos domina. E se você observar na Bíblia, vai ter sempre uma palavra de Deus para a gente vencer o medo. Uma palavra de vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, a preocupação. Então, se o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida, por que eu vou temer e ficar ansioso e preocupado? Se Ele está comigo, temer o perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, irmãos, nós esquecemos destas promessas do Senhor. Por isso sofremos e deixamos de desfrutar da vida abundante. Eu acredito que Pedro lembrou dessa palavra de Jesus em relação a ele. Terceiro lugar, Pedro dormia tranquilo, porque tinha uma visão correta da morte. É lógico que Pedro se entristeceu com a morte do seu companheiro Tiago, mas ele se entristeceu não como aqueles que não têm esperança. Pedro sabia que Tiago estava com o Senhor. E ele tinha uma visão correta da morte. E é interessante que, na primeira carta de Pedro, ele começa a carta falando de uma viva esperança. Viva esperança. Ele fala da herança nos céus, reservada para nós. Ele começa a carta falando isso. E ele termina a segunda carta falando sobre novos céus e nova terra. Então, isso para Pedro estava muito claro em relação ao futuro, em relação à vida após a morte. Então, Pedro estava pronto a encarar a morte. Ele não tinha nenhum problema em enfrentar a morte. Pedro tinha uma visão espiritual sobre a vida e sobre a morte. Eu já falei várias vezes aqui que a gente tem muita dificuldade em relação à morte.
a morte, a nossa morte, um pouco, mas mais pela morte de parentes, de pessoas queridas. A gente não alcança, a gente não está preparado para a morte dos nossos queridos. Mas o apóstolo Paulo, ele, lá em Romanos capítulo 14, verso 8, ele diz assim: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A mesma visão de Pedro é a visão de Paulo. Filipenses 1, 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que visão diferente da morte, e é a visão correta da morte, irmãos. Às vezes a impressão que nós temos é que tem pessoas que acham que nunca vão morrer, nunca vão prestar contas a Deus, fazem atrocidades por ganância, por poder, prejudicam muitas pessoas e acham que não vão prestar contas a Deus um dia. Vão prestar contas a Deus, irmãos. Todos nós, a Bíblia diz que cada um terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Só o pastor que não para aí, né? Não é? Estão lembrados disso? O pastor vai ter que dar conta da sua vida e da vida das ovelhas. É por isso, irmãos, que às vezes a gente prega certas coisas e tem gente que não gosta. Mas eu estou com o apóstolo Paulo, eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Se a pessoa vai gostar ou não, aí é com ela. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso ser fiel a esta palavra, porque eu vou dar contas a Deus da minha pregação, do meu ensino. Aqueles que ensinam, a Bíblia diz, terão um juízo mais severo. Pedro, então, tinha uma visão correta da morte. Isto é, Senhor, estou pronto. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Será, irmãos, que nós pensamos assim e estamos assim? Se chegar, estou pronto. Você está pronto? Aí você vai fazer assim, né? Eita, pastor nem fala sobre isso. Irmãos, não é nossa realidade, queridos. A gente acha que está bem, que vai viver muito. A gente acha. Mas quantas pessoas morrem assim? Rapidinho. Não é só bala perdida, não é só um acidente, não. Às vezes, né? Como é que é? Você está pronto para morrer? O pastor, de vez em quando eu cito o pastor Luiz Jubrael, né, que foi o meu pastor lá na Glória, no Espírito Santo, né, em Vila Velha, né? Então, ele quando estava aqui no Rio de Janeiro, ele gostava muito de evangelizar, ele não passava um dia sem evangelizar alguém. E aí ele ia nos morros, aqui do Rio, ele andava todo. E um dia, ele estava num cantão desse aí, e aí ele tinha um jeito todo característico de abordar a pessoa, né? Aí um dia ele chegou assim, falou para um homem que estava vindo, você está pronto para morrer? Aí o homem disse, eu estou, e você? Com a arma na mão.
Ele, não, estou falando disso não, rapaz, estou falando de Jesus e tal, né? Então, mas, irmãos, estamos prontos para morrer? Se chegar a nossa hora, a gente fica tranquilo? Ou será que a gente, Senhor, me dá um tempinho aí para eu acertar certas coisas, né? E Jesus, se voltar hoje? Porque nossas oportunidades terminam, irmãos, quando a morte chegar ou quando Jesus voltar. Eu já falei algumas vezes, tem gente que pensa que quando Jesus voltar ainda vai ter oportunidade. Irmãos, o milênio, eu sei que não é o assunto de hoje, o milênio nós já estamos vivendo. Quando o Apocalipse fala de milênio, fala entre uma vinda e outra de Jesus. O milênio é a chegada de Jesus e a volta de Jesus. É esse período longo. Nós estamos no milênio. E esse milênio vai terminar quando Jesus voltar. É um número simbólico, não é de 1000 anos. É um número simbólico, como a maioria da literatura apocalíptica, né? É simbólico, né? Então, e se ele voltar hoje? Nós estamos prontos? A questão é essa, irmãos. Que um homem que estava pregando numa praça, falando sobre isso, Jesus está voltando e não vai haver mais tempo e tal, e aí tinha um bar, uma loja, uma venda, né, de comércio assim, e o homem estava ouvindo. Aí depois do culto, na praça, o homem chegou para o pregador e falou assim: já que Jesus está voltando, acerta logo sua dívida comigo. Quer dizer, o homem estava devendo, né? Então, irmãos, será que estamos assim, pendentes em alguma coisa, ou estamos tranquilos? Senhor, pode voltar, Maranata, vem Jesus. Precisamos estar prontos, irmãos, para estarmos nos encontrando com Deus. Há pessoas que não estão prontas porque têm dúvida sobre a salvação. Quem tem dúvida se está salvo ou não, tem que se cuidar. A Bíblia nos dá certeza da salvação. A Bíblia fala sobre essa certeza. Eu preciso ter essa convicção. Porque a Bíblia fala e porque o Espírito comunica com o nosso espírito que estamos salvos. Então, eu preciso ter certeza da vida eterna, da salvação eterna. Quarto lugar, por que Pedro dormia tranquilamente? Porque ele sabia que a igreja estava orando, intercedendo por ele. E lá no capítulo 12, né, verso 5, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro sabia que a igreja de Jesus estava em oração por ele. Irmãos, há um conforto, há uma paz, quando a gente sabe que a igreja ora por nós. Quando a igreja é uma igreja de oração. Quando há irmãos e irmãs de oração, que oram. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Cirurgia, a gente sempre fica, dependendo da cirurgia, né? Fica assim, meio apreensivo, é normal, tá? Ninguém vai dizer, doutor, abre minha barriga, estou tranquilo, tá. A gente vai apreensivo, orando, né? A gente, Senhor, né? E tal. Mas
quando a gente comunica isso à igreja, e você sabe que a igreja está em oração, irmãos, a gente se sente bem, seguro, sabendo que a igreja está orando por nós. Pedro sabia que a igreja estava orando, e diz assim, olha, oração incessante. E depois, você sabe a história, quando ele é liberto, ele vai numa casa onde a igreja estava reunida em oração, né? E ele tem até dificuldade de entrar, porque a serva lá, quando foi atender, Pedro, aí saiu correndo para falar para os outros, né? Esqueceu até de abrir a porta. E aí, mas é ele mesmo? Minha filha, você não abriu a porta. Quer dizer, estava Pedro lá, quando ele foi liberto por um anjo, né? Então, essa palavra no grego, irmãos, incessante, é a ideia de com fervor. Com fervor. E aqui esse com fervor não é gritaria, não é barulho, não é aquela voz de santidade, Senhor, para dar poder à oração. Às vezes tem gente que, né? E aí usa até a palavra, Senhor, doutor, Deus, excelentíssimo, e tal, genuflexos e tal. E aí, deixa eu pegar um dicionário aqui para entender essa oração do irmão. A ideia de fervor, irmãos, a mesma palavra que está aqui em Atos 12, 5, é a mesma palavra lá para a oração de Jesus no Getsêmani. Quando ele chamou 3 discípulos para orar com ele, os 3 discípulos ficaram em oração, não foi? Hã? Não. Foram fazer o quê? Dormir. E Jesus estava sozinho. E aqui, lá, os evangelistas usam exatamente essa mesma palavra. Essa oração com fervor. E diz Lucas, acho que foi Lucas mesmo, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então, olha o que é fervor. Jesus estava em silêncio, Jesus estava em prantos. Hebreus diz que Jesus ali chorou também. As poucas vezes que a Bíblia menciona que Jesus chorou, Hebreus também fala, né? Então, irmãos, Jesus estava ali nessa intensa oração. Sua alma orando com esse fervor, com essa intensidade. Então, quando a gente entende aqui que essa oração da igreja é uma oração intensa, com fervor, lá do fundo da alma, em espírito, que vem lá de dentro. A igreja orava como Jesus ensinou a orar e como Jesus orava. O maior recurso da igreja, irmãos, é a oração. O maior poder que Deus deixou para a igreja é a oração. A oração. E às vezes nós não fazemos uso disso que Deus colocou à nossa disposição. Quando a igreja ora com essa intensidade, irmãos, ela pode mover os céus, abalar o inferno e fazer com que coisas grandiosas aconteçam na terra. E foi a oração da igreja que fez com que um anjo fosse enviado para salvar, para libertar Pedro da prisão. Tiago 5,16, tem um versículo que todo mundo conhece, né? Muito pode em sua eficácia a oração do justo.
A oração do justo. Muito pode. A oração do justo. Queridos, precisamos orar desse jeito, com essa intensidade, com esse fervor, com essa perseverança. Às vezes, nós gastamos muito tempo e muito da nossa vida, do nosso suor, porque oramos pouco. Se nós orássemos mais, as coisas aconteceriam com mais frequência e da maneira certa. Se nós aprendêssemos a orar mais e em primeiro lugar. Mas por último, eu acredito que Pedro dormia tranquilo, porque humanamente ele não tinha mais o que fazer. Ele ia fazer o quê, irmãos? Ele tinha a quem recorrer? Chamar um advogado para impetrar o habeas corpus? O que ele podia fazer? Recorrer a um outro tribunal superior? Não tinha o que fazer. Fazer uma greve? Fazer um abaixo-assinado? Não funcionava. Não funcionava, irmãos. Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, vigiado por outros, muitos outros. As grades fechadas, segurança máxima. Não adiantava gritar, tentar subornar os soldados, espernear, lutar, ficar ansioso. Se não adianta fazer nada disso, o que eu posso fazer? Nada. Então, eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou ficar em paz. Para que eu vou ficar com essa ansiedade toda, se eu não posso fazer nada? Se eu estou no meu limite? Se não tenho o que fazer? Então, eu tenho que descansar, dormir. Às vezes nós perdemos o sono, irmãos, por preocupações. A ansiedade bate. Mas as pesquisas mostram, irmãos, que mais de 90% dos motivos das nossas preocupações não acontecem. A razão da nossa preocupação, da nossa ansiedade, mais de 90% não acontece. Então o que acontece? Nós sofremos antecipadamente, sem razão. E se acontecer, sofre 2 vezes. Mas a maioria absoluta não acontece. Então a gente sofre sem motivo. Pedro não tinha mais nada que fazer. O que ele tinha que fazer é orar, entregar na mão de Deus, confiar e descansar. Irmãos e queridas irmãs, você fez o que tinha que fazer? Fez sua parte? Porque tem a nossa parte, né? Tem aquilo que nós podemos fazer. Você fez? Tudo certinho? Então, descansa. Descansa. Recuse essa ansiedade. Vença esse medo. E descanse no Senhor. Vá dormir em paz. Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? É o Senhor que me guarda, que supre minha vida. Então descanse, meu irmão. Aqui aprendemos com o sono de Pedro. Aprendemos a ter paz em meio ou no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade. Então, Pedro dormiu em paz porque confiou em Jesus. Pedro dormiu em paz porque creu na promessa de Jesus. Dormiu em paz porque tinha uma visão correta da morte. Estava preparado para a morte.
Ele dormiu em paz porque sabia que uma igreja estava em oração incessante sobre ele, a favor dele. E ele dormiu em paz porque fez o que tinha que fazer e descansou. Não tinha mais nada para fazer. O que fazer? Ele fez sua parte e descansou. Vamos aprender essa lição, irmãos. E mesmo enfrentando lutas, dificuldades, tempestades na nossa vida, não vamos deixar levar pelo desespero, murmurar, sermos consumidos por dentro, adoecer de ansiedade. Vamos descansar no Senhor. Ele cuida de nós. Vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Ele tem um cuidado especial por nós. Mesmo na tempestade, podemos ter paz. Há uma historinha muito antiga de um concurso que foi feito para pintores, para pintar numa tela o que representava a paz. E aí várias pessoas, né, pintores e pintoras, fizeram vários quadros, né, aquele quadro, assim, aquele rio, assim, parecendo um espelho, os passarinhos cantando, e várias pessoas fizeram vários quadros. Mas sabe qual que ganhou? Ganhou o quadro que representou mais a paz. Numa encosta, chuva torrencial, tempestade, raios, e o pintor conseguiu, né, expressar isso, e assim, uma grande tempestade, e assim numa encosta, no buraco assim da rocha, tinha um passarinho no seu ninho, tranquilo, a tempestade e ele no ninho, tranquilo. Esse quadro ganhou, irmãos. Queridos, paz não é simplesmente silêncio, lugar isolado, descampado. Paz é essa tranquilidade, serenidade, mesmo no meio de uma tempestade. É que vem pela confiança em Deus, pela entrega da nossa vida a Deus, de saber que o Senhor tem o controle de tudo. Amém? Fica do dia desse irmão aqui. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, e a Ele que precisamos recorrer. Vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus. Hoje tem 2 famílias em festa, não sei quem vai comer bolo também. Tem a pastor Geraldo e Ana Paula fazendo aniversário de casamento, e Eva, esposa do pastor Genilson, também, aniversário, né? Então, daqui a pouquinho, todo mundo vai na casa deles lá, para a gente comer bolo lá, fazer a surpresa a eles, né? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela confiança do apóstolo Pedro em ter a vida nas tuas mãos, ter certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado porque ele pôde dormir seu sono tranquilo, mesmo em meio a tempestades, a lutas, dificuldades, perigos, e que nós possamos, Senhor, seguir esse exemplo também, de descansar nos teus braços poderosos, diante de tantas lutas e dificuldades. O Senhor conhece aqui os irmãos e irmãs
que estão aqui na frente ou que não vieram, aqueles que nos acompanham dos seus lares. O Senhor conhece o coração, Senhor, a luta, a dificuldade, as lágrimas, a ansiedade, a preocupação, o medo, a solidão talvez, a decepção, enfim. Socorre agora, Senhor. Socorre essas vidas, Senhor. Abraça essas vidas, Senhor, com teu poder e graça. Dê forças, fé, para enfrentar, para confiar e descansar nos teus braços poderosos. Dá-nos sabedoria para agir de maneira conforme a tua palavra, e dá-nos essa fé, essa tranquilidade para descansar nos teus braços. Abençoa esses irmãos e irmãs. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Obrigado pelo casamento do pastor Geraldo e Ana Paula. Abençoa, continua abençoando essa união, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa a irmã Eva também, para que ela complete muitos anos de vida, de paz, alegria na tua presença. E tantos outros que estão também aniversariando. Abençoa cada um, Senhor. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, Senhor, e dá-nos uma noite tranquila, de sono reparador, e um restante de semana na tua presença. Abençoa o encontro de casais também nesse final de semana. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.